Olá! Uma temática que é central na teologia, porque é central nos evangelhos, é a temática do reino de Deus. E a busca pelo reino de Deus e a pregação em relação ao reino de Deus ficou um pouco adormecida na vida da igreja, muito adormecida, porque nós acentuamos a salvação de caráter individual e a busca por essa salvação individual. Século XIX e século XX irão recuperar esta centralidade do reino de Deus na pregação de Jesus. Isso hoje é muito claro nos teólogos católicos. Porém, nós estamos vendo, especialmente a partir desse processo de pentecostalização do Brasil e da América Latina como tal, um retrocesso na pregação do reino de Deus e novamente uma acentuação na salvação de caráter individual. Karl Rahner, o maior teólogo católico do século XX, imagino que ninguém vá discutir a capacidade intelectual de Rahner, dizia com todas as letras que Jesus não pregou a si mesmo, pregou o reino de Deus. Isso está atestado nos evangelhos sinóticos de maneira muito clara. Joaquim Jeremias, o grande biblista, dizia que o tema central da pregação de Jesus é o senhorio do reino de Deus. O cardeal Casper, que nós conhecemos, está ainda vivo, fala também deste senhorio de Deus. Então, o reino de Deus é central no evangelho e na pregação de Jesus. Isso está hoje na teologia católica, repito, também na teologia protestante. Agora, a grande questão é o que é o reino de Deus? Se Jesus centraliza o reino de Deus, o que significa falar reino de Deus? Em primeiro lugar, é importante lembrar que Jesus não nos conceitualiza reino de Deus, não há um conceito. Por quê? Porque para a mentalidade de Jesus, que é oriental, os conceitos não são tão importantes. São importantes para nós, ocidentais, que temos como base do pensamento o pensamento grego. Jesus faz comparações, usa parábolas, imagens, para falar deste reino de Deus que já está acontecendo na história e que um dia conhecerá a sua plenitude. Mas não nos deixa claro, com conceito, o que é o reino de Deus. Fala, porém, dos destinatários do reino de Deus. E quando nós abrimos as bem-aventuranças, tanto na versão de Mateus quanto na versão de Lucas, Jesus é claro em dizer que o reino de Deus é dos pobres. Mateus, no capítulo 5, ele inicia as bem-aventuranças dizendo assim: Bem-aventurados vós, os pobres em espírito, porque vosso é o reino dos céus. Mateus não usa nunca a expressão reino de Deus, porque, como escreve para judeus, ele não usa o nome de Deus. Fala reino dos céus. Aqui o padre Alberto Maggi resolve um pouco para nós a interpretação. Ele diz, olha, nós interpretamos durante muito tempo pobres em espírito como humildes, enquanto que na verdade o que o texto quer dizer é que são pobres por causa do espírito, ou seja, pessoas que aceitaram viver uma vida de simplicidade por causa do seguimento de Jesus. Lucas, porém, é muito concreto, porque Lucas diz, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, e depois ainda coloca uma contraposição, ai de vós os ricos, que já receberam a consolação. Então, o reino de Deus tem destinatários. E se nós pegarmos a mentalidade de Israel, a lógica de Israel é o rei reina de modo muito particular para fazer justiça àqueles que não conhecem justiça, os pobres, as viúvas e os órfãos. O reino de Deus é uma tomada parcial de Deus, de posição em favor desses. E quando nós falamos do reino de Deus na teologia, não tem como escapar disso. Deus toma uma posição, Deus é parcial em favor daqueles que a história, por assim dizer, destrói. Em favor daqueles que na história não conhecem e não encontram justiça. Por isso, repito, o reino de Deus é uma realidade que conhecerá a sua plenitude somente na escatologia, ou seja, somente no final dos tempos, quando tudo for recriado. Porém, o reino de Deus já está na história, é central na pregação de Jesus. Jesus diz claramente que ele já está no meio de nós, porque ele expulsa o mal
pelo dedo de Deus. Então o reino de Deus chegou no meio de nós. E é nossa missão como cristãos recentralizar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus e trabalhar pela edificação do reino de Deus, fazendo da lógica de Deus a nossa lógica.